Então, pessoal, vamos começar aqui o nosso estudo sobre desenho, sobre interpretação de desenho arquitetônico. Vou começar aqui mostrando esse desenho que é a planta baixa da casa que eu vou utilizar como exemplo para o nosso estudo. É uma casa bem simples, foi uma adaptação que eu fiz e o importante aqui não é o tamanho da casa, não é se está bem desenhada, isso não é o que importa. O importante aqui é você entender o raciocínio de interpretação. É isso que importa. Se você entender o raciocínio de interpretação desse exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês, dessa casa, vocês vão conseguir entender qualquer projeto arquitetônico, né? Qualquer mesmo. Bom, e eu também escolhi começar aqui mostrando a planta baixa por ser um dos desenhos mais conhecidos. A planta baixa é um dos desenhos mais conhecidos. Geralmente, quando as pessoas vão construir, elas fazem elas pedem, né, alguém para fazer. Alguém fala, eu vou pedir para o fulano fazer a planta da minha casa. E aí o fulano faz, por exemplo, um desenho como este. Alguém olha e fala assim, não entendi, foi nada. Pois é, esse desenho, por mais que ele seja conhecido, muita gente não sabe interpretar esse desenho. Ou acha que não sabe, né? Porque o que acontece é que as pessoas pensam que esse desenho aqui, a planta baixa, ela é suficiente para que se faça uma casa, para que se construa uma casa, e não é suficiente. Essa planta baixa, esse desenho tem várias informações realmente, mas não é suficiente. Aí você pode até falar assim, bom, mas o profissional que fez lá, o mestre de obras que fez a minha casa, ele fez só com esse desenho, só com a planta baixa. Tá, ele até fez a casa só com essa planta baixa, mas ele não, as informações lá que ele colocou na sua casa, né, não foram tudo daqui. Ele tirou muita coisa da cabeça dele, porque, por exemplo, aqui não tem o telhado. Não dá para você saber como é que vai ser o telhado, não dá para você saber as alturas, né? Então muitas informações não estão aqui, mas ele pela experiência dele, ele acabou escolhendo lá uma altura, escolheu o jeito do telhado e tal, mas ele não fez por aqui. O desenho arquitetônico, ele tem que ser completo. Todos os detalhes da edificação têm que estar claro. O profissional não tem que ficar tirando nada da cabeça dele, tem que tirar tudo dos desenhos. Esse é o segredo, tá? Então, as pessoas acham que um único desenho é capaz de mostrar a edificação inteira, de mostrar a casa inteira, e não é. Existem vários desenhos. E eu vou mostrar para vocês por quê. Eu quero que você pedir para você fazer um exemplo. Pegue e escolha qualquer coisa que esteja perto de você, qualquer objeto, e tente enxergar esse objeto inteiro. Escolha uma posição que você consiga enxergar ele inteiro. Não é ficar girando o objeto, olhando de um lado, depois de outro. Não. Tente enxergar ele inteiro. Bom, eu sei que você não conseguiu. Ninguém consegue enxergar um objeto completamente de todos os lados. Você não vai conseguir. Então, se você não consegue enxergar um objeto qualquer, você não vai conseguir também enxergar uma casa inteira. Por esta razão, existem vários desenhos, tá? Por exemplo, eu posso enxergar a frente da casa. A frente da casa eu consigo vê-la toda. Então eu vou criar um desenho para representar a frente. A parte de trás da casa, posso enxergar ela inteira? Se eu olhar só que a parte de trás eu consigo. Então eu faço um desenho para representar essa parte. Essa é a lógica. Essa é a lógica que as pessoas criaram para representar os objetos, para representar as construções, tudo que se quer representar. Eu vou mostrar para vocês aqui porque a norma ela segue essa lógica, representar os objetos, né, por partes, porque não dá para enxergar tudo de uma vez. E outra coisa também que se utiliza é que, por exemplo, para você entender qualquer objeto ou uma casa, você precisa saber como que é essa casa por dentro e também por fora, não é isso? Senão você não tem como construir, por exemplo, senão você não vai conseguir entender exatamente como que é. E também ele segue essa lógica. Então existe os desenhos que mostram a casa por dentro e existe os desenhos que mostram a casa por fora. E eu vou começar a apresentar cada um para vocês agora. Aqui está a nossa casa que eu estou usando como exemplo.
E esse aqui é um dos desenhos que mostra a casa, que mostra a obra, a edificação pelo lado de fora. Ele é aqui, ó, é chamado perspectiva. Perspectiva nesse caso aqui é a perspectiva isométrica ou vista isométrica. Algumas pessoas também chamam vista isométrica, não tem problema. Depois eu vou explicar por que vista isométrica, porque, especialmente sobre a palavra isométrica. Por enquanto eu quero só apresentar para você e dizer que esse aqui é um dos desenhos que mostra a casa por fora. Ele tem, por exemplo, a finalidade de facilitar a compreensão geral, né? Pelo lado de fora, dar uma visão geral. Mas esse desenho aqui, por exemplo, você não consegue enxergar nada por dentro, né? Também ele não tem medidas, você não sabe a altura, não tem medida de nada, é só realmente para te ajudar a compreender a casa depois realmente de pronta. Então esse é um dos desenhos, a perspectiva. E nós temos aqui mais 4, né? Mais 4 desenhos, que são principais aqui. Tem ainda mais 2, que é a planta de situação e a planta de locação, mas são extremamente simples. Depois que a gente entender esse raciocínio, mais para frente eu mostro, porque agora não vai adiantar eu ficar mostrando, porque para entender esses desenhos a gente precisa saber alguns conceitos que nós vamos aprender mostrando esses aqui. Aí depois eu mostro, vai ser extremamente simples, porque não tem segredo. Esses aqui são os principais. Vamos lá. Então vamos lá. Fachada frontal, fachada lateral direita, fachada lateral esquerda e fachada posterior. Bom, então esses aqui são os desenhos que mostram a casa pelo lado de fora, tá? Os principais são esses aqui, esses 5 aqui que mostram a casa pelo lado de fora. Tá, eu vou voltar aqui na fachada frontal para a gente explicar já aqui o conceito, o porquê que essa daqui é a fachada frontal. Bom, a fachada frontal é a fachada principal, é o acesso da casa, é por isso que ela é a fachada frontal. Você vai escolher a fachada principal lá da casa, vai ser a fachada frontal, né? É mais importante. E ela também tem uma importância porque é a partir dela que a gente dá nome às outras. É a partir dela que a gente dá nome às outras. Por exemplo, olha, eu vou mostrar aqui, ó, como é que funciona a lógica do nome desses desenhos, porque eu quero que você aprenda esses nomes, mas que também entenda o conceito que está por trás disso. Por que chama, por que elas têm esses nomes? Eu vou mostrar, quero que você entenda aqui a lógica. A lógica é a seguinte, olha, repare essa pessoa, para isso eu vou precisar aqui da ajuda do nosso amigo aqui. Bom, repare que essa pessoa está de frente para casa, né? Ele está de frente para casa. Tá. Então aqui é o seguinte, olha. Considerando que a pessoa está de frente para casa, obviamente essa fachada aqui é a fachada frontal. É a principal. Então a pessoa está de frente para ela. Então a fachada lateral direita é a fachada que fica do lado do braço direito dele. Olha, o braço direito do rapaz é esse aqui, ó. Esse aqui é o braço direito dele. Então a fachada lateral direita é essa daqui, olha. Essa aqui é a fachada lateral direita, que é essa daqui, ó. Tá vendo? Essa é a fachada lateral direita, porque ela fica do lado do braço direito da pessoa que está de frente para casa. A fachada lateral esquerda, olha, essa daqui, olha, é a fachada que fica do lado esquerdo do braço da pessoa. Essa é a lógica. Olha, tá vendo aqui, ó, fachada lateral esquerda. Não, eu cliquei na lateral direita, desculpa. Fachada lateral esquerda, essa daqui. E a vista posterior, olha, a vista posterior vamos ver aqui para você, é o fundo da casa, né? Você vê aqui, ó, lá está, ali está o rapaz de frente, aqui é o fundo da casa, né? Essa é a vista posterior.
Posterior da ideia de depois, o que vem depois. Colocar esse nome porque para falar fachada dos fundos ficaria um tanto quanto estranho, né? Mais estranho ainda, por isso que colocaram vista posterior ou fachada posterior. Então, gente, esses são os desenhos que mostram a casa por fora. Essa é a lógica que é utilizada para se colocar esses nomes. Então, quando você chegar numa obra que tenha todos os projetos e olhar aqueles papéis lá e desdobrar aquelas pranchas, você vai encontrar exatamente esses desenhos lá, você vai encontrar esses nomes lá, tá? É assim que é nomeado. Bom, então esses são os que mostram a casa por fora. Agora tem os que mostram a casa por dentro, que é a conhecida planta baixa, é um deles, olha. A planta baixa é um dos desenhos que mostra a casa por dentro. E os cortes. O corte eu fiz aqui o corte A e o corte B. Porém, a quantidade de corte é a critério do projetista, do desenhista. Ele é que vai dizer quantos cortes ele acha necessário para a pessoa entender. Então é isso, são esses aqui, a planta baixa e os cortes. Eu vou explicar por que isso aqui chama planta baixa, por que, por exemplo, fala corte. Eu vou explicar esses conceitos aí. Eu expliquei sobre os que mostram aqui a casa por fora, eu expliquei o porquê que chama, né? Por que eles levam esse nome. Esse aqui eu vou explicar também qual que é o significado e por que as pessoas usam esses nomes aqui no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha entendido esses conceitos. A gente precisa entender esses conceitos iniciais mesmo, para que a gente possa seguir com as regras de interpretação, né, propriamente ditas. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado.